Ok, aluno. Eu não te falei que era muito rápido? Pois é. Vamos fazer aquela revisão e logo depois teremos a atividade, tá bom? Joga no quadro, vamos lá. O que nós temos aí? Aula 12.12. Oba! Revisão. Nosso mascote está dizendo aí que vamos fazer a revisão do totalitarismo da Europa, parte 1. Lembra aí? Então, amanhã nós iremos fazer a parte 2. Olha só. Primeiro começamos com o avanço das ideologias autoritárias da Europa. As ideologias fascistas, nazistas, amanhã eu vou falar sobre o salazarismo, né? Tanto lá em Portugal, como também na Espanha. Com a crise das democracias liberais e a ascensão do regime totalitário, vai acontecer em alguns países da Europa. Agora, professor, por que se fala sobre a crise das democracias liberais? Isso é devido também à crise da Bolsa de Nova York, a crise do capitalismo. Paralelo, vão surgir países com essa ideia de testar, inclusive, outros regimes, né, como o fascismo e o nazismo. Bom, a ideia desse Estado, dessas ideologias autoritárias, era voltada para um Estado forte. E o detalhe, hein? Todo indivíduo seria submisso ao Estado. Era também um Estado antidemocrático e, principalmente, um Estado autoritário. Não chegava a ser igual o Estado absolutista, né? Porque o rei se considerava o poderoso. O Luís XIV, por exemplo. Isso aqui não, é diferente. Vejam só. O partido só existia um, ok? Existia, dentro desse regime, uma ideologia oficial criada pelo Estado. Havia também um Estado policial que combatia, que perseguia todos aqueles que fossem contrários ao regime, e principalmente a propaganda estatal. Essa propaganda, senhores, ela buscava, na verdade, mostrar o que o Estado fazia, o seu direcionamento, enfim, propaganda do bem, né? Bem para ele. Além de haver a intervenção na economia. Direção e controle geral da economia pelo Estado. Lembra que, com a criação desses estados totalitários, eles eram contrário àquele liberalismo econômico. Olha o que deu os países capitalistas. De repente, houve essa crise. Então, os caras acabavam pregando uma outra filosofia que fosse contrária. Claro que houve a situação explosiva, e isso na década de 20 vai haver a chegada do poder ao poder desses regimes totalitários na Europa. Muitos países europeus foram afetados pela recessão estadunidense. Era mais um argumento a favor. Tá vendo aí? O regime capitalista não dá certo. Né? Se cada um colocar o preço que achar. E, em contraponto, nós temos aqui um regime totalitário que dizia que o Estado deveria controlar essa economia. Tá? Tudo era voltado para o Estado. A tensão e os conflitos sociais tornaram-se cada vez mais profundos com o surgimento desses regimes. Né? E aí, como destaque na aula de hoje, falamos sobre o fascismo na Itália, já dei também algumas pintadinhas aí, alguns detalhes do fascismo, do nazismo da Alemanha, mas na aula de amanhã eu vou estender mais ainda. Então, a Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, o governo da Itália teve de enfrentar um saldo nada satisfatório, doloroso daquele conflito. Né? Por isso que os italianos vão dizer que ali foi uma guerra mutilada. Uma guerra que não era deles, entraram de graça, ainda perderam.
com tantas outras coisas para poder fazer, investimento nisso e daquilo, deram com burro na água. A primeira fase do fascismo da Itália vai de 22 até 24. Quando se teve ali a organização das milícias, uma espécie de tropas fascistas. E a segunda fase, ela vai de 25 até 39, dura muito mais. Caracterizada aí pela implantação da ditadura fascista. Ou seja, a coisa ela piora a partir desse momento. Ok. Bom, mas isso, aluno, eu vou deixar vocês agora com a atividade e daqui a pouco eu volto para fazer a correção e a gente vai falar mais um pouco desse fascismo italiano. Tchau, tchau. Ok, não falei que era muito rápido? Então, vamos lá. Vamos fazer a correção das atividades. Segue no quadro, vamos lá. Oba! Agora é com você, diz o nosso mascote aí. Bom, olha o tamanho dessa questão. Isso. Olha o tamanho dessa questão. Ela diz o seguinte. Qual das alternativas abaixo apresenta a definição correta para o fascismo? Leia direitinho. Eu acho que você já leu, já prestou atenção. Não é isso? Já sabe? Então vamos lá. Vamos lá para as questões. Diz o seguinte. Letra A. Sistema político que vigorou na Itália e Alemanha no final do século XIX, cuja principal característica era a valorização da democracia. Letra B. Sistema político e econômico que prevaleceu em toda a Europa no começo do século XX, cuja principal característica era a defesa dos direitos sociais. Letra C. Sistema político que prevaleceu na Itália e Portugal no começo do século XX, cuja principal característica era a defesa do fim do capitalismo. E a letra D. Sistema político, econômico e social que ganhou força na Europa entre as décadas de 20 e 40, cujas principais características eram nacionalismo, totalitarismo e militarismo. Por último, letra E. Sistema econômico e social que ganhou força com a luta do proletariado nos direitos trabalhistas democráticos. Vamos lá. Já sabe? Não pensou, aluno? Ah, não acredito. O meu aluno que acompanha aqui no estúdio comigo disse que não pensou ainda. Acho que ele está com preguiça de ler. É muito grande. E realmente, qual das alternativas abaixo apresenta a definição correta para o fascismo? Letra A? Letra B? É a letra C? A letra D ou a letra E? O que tu me diz? Tem que fazer uma leitura pausadamente. Não precisa correr. E aí você vai entender qual será a resposta. Qual é? Olha, chegou uma resposta aqui. Chegou dizendo ele que é a letra D. D de dado. Será? Sistema político, econômico e social que ganhou força na Europa entre as décadas de 20 e 40, cujas principais características eram nacionalismo, totalitarismo e militarismo. Será que ele vai acertar? Eu não creio. Vamos lá. A resposta correta é a letra E. Ele acertou. Não sei como, mas ele acertou. Vamos lá? Tudo bem. Próxima questão. Questão número 2. Qual era o objetivo dos governos fascistas ao usar a censura? Letra A.
garantir que a verdade chegasse ao povo sem distorções? Letra B, coibir qualquer tipo de crítica aos seus governos, facilitando assim a manipulação da opinião pública? Letra C, conquistar o apoio dos meios de comunicação da época, como jornais, rádios e revistas? Letra D, mostrar para o povo que o governo não era favorável à liberdade de expressão. Letra E, democratizar o acesso às informações institucionais para melhor esclarecimento da população. E aí? Façam suas apostas. Qual era o objetivo dos governos fascistas ao usar a censura? Seria para garantir que a verdade chegasse ao povo sem distorção? Seria para coibir qualquer tipo de crítica aos seus governos? Facilitando assim a manipulação da opinião pública? Seria isso? Ou seria conquistar o apoio do meio de comunicação da época, rádios, jornais e revistas? Ou por que não mostrar ao povo que o governo era favorável à liberdade de expressão? Se ele usava a censura? E o último, democratizar o acesso às informações institucionais para melhor esclarecimento da população. Bom, já sabe? Bom, a resposta então é a letra B. Parabéns! O meu aluno acertou de novo, não sei como, mas ele acertou. Tá valendo, tá valendo. Desde que me prove ao contrário, né? Fica valendo e muito. Nesse caso, coibir qualquer tipo de crítica, vejam só, aos seus governos. Para que isso? Facilitando aí a manipulação. A manipulação da opinião pública. Muito simples. Bom, questão 3. Eita, agora vem. Agora vem um bicho-papão aí. Diz o seguinte. Agora vamos para a hora do Enem. E a hora do Enem, o bicho pega. Por que pega? Porque essa questão aí é top. Vamos lá. Pega! Vamos fazer uma viagem. É uma baita de uma leitura. Vocês já leram o livro de vocês hoje? Então eu vou ler agora. Diz o seguinte. Leia este trecho. Camisas negras de Milão. Camaradas operários. Esse é um discurso, né? Camisas negras de Milão. Camaradas operários. Há 5 anos, as colunas de um templo que parecia desafiar os séculos desabaram. O que havia debaixo dessas ruínas? O fim de uma história, o fim de um período da história contemporânea, o fim da economia liberal e capitalista. Diante desse declínio constatado, irrevogável, 2 soluções aparecem. A primeira seria estatizar toda a economia da nação. Afastamos-la, pois não queremos multiplicar por 10 o número dos funcionários. Outra, impõe-se pela lógica, é o corporativismo englobando os elementos produtores da nação. E quando eu digo produtores, não me refiro somente aos industriais, mas também aos operários. O fascismo estabeleceu a igualdade de todos do trabalho. A diferença existe somente na escala das diversas responsabilidades. O Estado deve resolver o problema da repartição de maneira que não seja visto o fato paradoxal e cruel da miséria no meio da opulência. Olha aí, discurso de Mussolini dirigido aos operários milaneses, no dia 7 de outubro de 1934. Matoso, Cátia Matoso, de Queiroz.
textos e documentos para o estudo da história contemporânea. São Paulo, pronto, tá aí. Viu? Isso é um discurso. Ok. A partir dessa leitura, e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é errado, é incorreto afirmar que o fascismo italiano, era anticapitalista e se propunha instalar uma nova ordem social coletivista sem classe. Letra B, fazia uma defesa veemente do trabalho, destacando-o como elemento unificador das forças sociais. Letra C, ele propunha a união do capital e do trabalho, mediada pelo Estado e baseada no corporativismo. Letra D, se considerava criador de um tempo e de homens novos que rivalizava com o discurso socialista. E a letra E era impulsionada por uma vontade de cunho nacionalista, dirigida aí contra o liberalismo e também o socialismo. E aí, façam suas apostas. Qual seria a resposta? Hein, aluno? Meu aluno está dormindo. O que é isso? Eu não estou entendendo. Eu fiz um baita do discurso aqui, mostrando o que foi o discurso de Mussolini. Tem tudo. Esse é um livro, na verdade, né? Ok. Bom, sabe qual é a resposta? Vamos lá. Qual é? Isso! A questão de número E. É a resposta. É isso? Era impulsionado por uma vontade de cunho. Aluna. A partir dessa leitura, considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar, que o fascismo italiano era anticapitalista. Não era anticapitalista. E se propunha instalar uma nova ordem social coletivista, sem classe. Ora. Bom, e aí uma questão aberta. Mussolini tornou-se chefe supremo do Estado, sendo conhecido como Duce, em italiano, aquele que dirige. Quais algumas das criações e características de seu governo no campo jurídico, econômico e educacional? Bom, é para você fazer. Vamos lá para a resposta? Tribunais especiais, pena de morte, intervenção do Estado na economia, lembra? E na relação do trabalhador, do trabalho, a Carta de Lavoro, que é a Carta do Trabalhador, do Trabalho, em 27, e lemas pedagógicos como crer, obedecer e combater. Essa é a resposta da questão de número que nós estamos aí. Bom, meus queridos, a nossa aula sobre o fascismo chegou ao fim. Eu coloquei aí só para vocês verem como é que a gente termina a nossa aula, né? A nossa logo e tal. Mas é isso. Na próxima aula, na parte 2, nós vamos falar sobre o nazismo, tá bom? E eu aguardo vocês com aquele mesmo gás para a nossa próxima aula. Tá certo? Então fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.